Solicite é o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Síndico Legal. IGPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao seu Condominial News, na série Engenharia Condominial, generosamente apresentada por Engenharia e Prosa. Eu sou Guto Rios, o seu engenheiro curioso, e hoje nós pautaremos um assunto de suma importância, que são os elevadores. Pois é, a ideia nossa é trazer aos síndicos dicas e uma espécie de explicação aí de quais são as boas práticas aí na hora de se contratar uma revitalização ou chamado retrofit aí do elevador. E outra, será que as boas práticas de manutenção pode reduzir os custos do seu condomínio? Pode evitar acidentes? Não perca também o nosso quadro O Que É Isso, hein? Onde os nossos especialistas vão comentar ao vivo as imagens que foram encaminhadas para o nosso programa. Hoje nós estamos ao vivo com o Luiz Barata, do Rio de Janeiro, engenheiro mecânico de segurança do trabalho, do qual dou muito boa tarde, que foi generoso aí ao ceder uma série de imagens, produto aí do trabalho dele, de antemão já agradeço. Estamos também com o senhor José Eduardo, engenheiro eletricista, que está falando ao vivo conosco de Brasília. Participe ao vivo da nossa transmissão, deixe seu comentário no chat do vídeo, que nós vamos procurar responder a todas as suas perguntas e questionamentos ao longo do programa. Esse é o Engenharia Condominial, que entra ao vivo agora. Olá, muito boa tarde. Estamos de volta com o seu Engenharia Condominial. Gostaria de conversar agora com o Rio de Janeiro, lá com o Luiz Barata. Luiz, muito boa tarde. Queria que você desse uma boa tarde aí aos nossos espectadores e que você contasse um pouco da sua formação, da sua expertise aí na área de elevadores, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Boa tarde, Guto. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu sou Luiz Antônio Barata, eu sou engenheiro mecânico e de segurança lá do trabalho. Eu sou consultor na área de elevadores mais ou menos uns 20 anos, e além de ser perito judicial em várias comarcas aqui no Rio de Janeiro. E, na verdade, eu estou aqui para tentar trazer um pouco o que é o elevador e, nessa época de pandemia, quais os cuidados que nós temos que ter. Maravilha, Luiz. Muito obrigado pela explanação. Gostaria de conversar também com outro expert, o senhor José Eduardo, que nos acompanha aqui ao vivo de Brasília DF. Senhor José Eduardo, muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado por aceitar o convite. Queria que o senhor comentasse um pouco para os nossos espectadores aí a atuação do senhor e como que o senhor atua na área. Boa tarde, Guto. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela essa oportunidade. Eu sou engenheiro eletricista, formado pela PUC de Belo Horizonte. Resido há 3 anos aqui em Brasília e trabalho na área de engenharia elétrica. Consultoria, estudos, elaboração de projetos, instalações e montagens elétricas. Eu estou aqui para participar dessa reunião, e se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para responder.
Maravilha, seu José Eduardo, muito obrigado. Agradeço aí pela predisposição. Você que está participando ao vivo conosco, não deixe de estabelecer seu comentário no chat, que a gente vai procurar atender e responder a todos os questionamentos ao longo do programa. Gostaria de trazer agora só um breve bloco de intervalo. O Eduardo entrou conosco. Doutor Eduardo, muito bom. Muito bom. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eduardo, queria que você se apresentasse aos nossos espectadores. Aí é um advogado que a gente convidou hoje, doutor Eduardo Fonseca. Que você se apresentasse, contasse um pouco da sua atuação com os nossos espectadores, por favor, Eduardo. Bem, boa tarde. Estou tentando aprender aqui um pouco sobre o delay, né? Me chamo Eduardo, sou advogado. Eu atuo nessa área aí do direito administrativo há alguns anos já, um pouco especializado na área, e vim aqui tentar compreender esse instituto junto com vocês, né? Que seria ali o PL, que é o projeto de lei que nós vamos analisar e que diz muito respeito a uma realidade hoje da nova dinâmica social. Maravilha, gratidão, Eduardo. O PL que ele se referiu ao 1179 de 2020, que está propondo aí alterar algumas relações contratuais. É bacana que tenha dado certo, a presença do senhor aqui no link vai ser de grande valia. Nós vamos para um breve intervalo, não deixe de comentar, nós estamos ao vivo. Nós voltamos já. A engenharia e a agronomia transformam nossas vidas para melhor. Com ciência e tecnologia, elas fazem o nosso dia a dia mais saudável, mais prático, mais eficiente. A engenharia transforma o que a natureza nos dá. Com fé, Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia. Os dias que se seguem parecem diferentes de tudo que já vimos. Onde havia encontro, hoje é o vazio. Onde havia movimentação, o silêncio. Onde havia equipe, a ausência. Mas no que depender de nós, não é bem assim. Se hoje estamos fechados em casa, é com quem amamos. Se estamos isolados, continuamos unidos pelo trabalho. E se muita coisa ficou parada, várias atividades prosseguem, não deixando o Brasil parar. Todas as engenharias, assim como seus profissionais, prosseguem em sua missão de continuar construindo um Goiás melhor e um Brasil mais esperançoso. Tudo isso, claro, sem abrir mão da prevenção e da segurança, porque todos sabemos que mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai passar. E quando acabar e voltarmos a nos reunir e a celebrar, ficará uma certeza.
a obra de transformar o mundo não ficou parada. Uma mensagem do CREA Goiás e de todas as suas engenharias. Todo mundo que vai fazer uma obra, reformar um banheiro, um quarto, um puxadinho para a sogra, gasta um bom dinheiro. E ainda contratar um engenheiro vai mais dinheiro ainda, né? Na verdade, não. Com um engenheiro para projetar sua obra, você pode acabar economizando. Evita desperdícios, erros de execução e ainda tem a certeza de um imóvel seguro. Contrate um engenheiro devidamente cadastrado no CREA para poder emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Com ele, você está seguro de que o engenheiro realizou todos os cálculos necessários e se responsabiliza por eventuais problemas. Com a RT, sua obra fica muito mais segura e você muito mais tranquilo. É isso, não vacile. Na hora de construir e reformar, conte com quem você pode confiar. Contrate um engenheiro. Olá, seja muito bem-vindo, estamos de volta. Luiz Barata, eu queria começar por você, cara. Dentro do contexto aí de modernizar o elevador, o condomínio ou o síndico ali, né, os próprios condôminos chegaram à decisão, quero modernizar. Por onde ele deve começar? Quais são os primeiros passos aí de modernização de elevadores? Olha, Guto, na minha experiência de alguns anos, eu acredito que o melhor passo para o síndico é contratar um consultor para avaliar como é que anda as condições lá dos elevadores dele, né, lá do prédio dele, para que esse consultor possa fazer um projeto básico e apresentar a melhor maneira de se comprar ou de se adquirir o que ele precisa. Tá? Então, o consultor, na verdade, vai ser o norte para o síndico, ele faz um checklist completo, ele vai gerar um projeto básico em cima disso, e com isso ele vai lançar no mercado uma espécie de um termo de referência, ou seja, as empresas que ele pensar em contratar, todas vão falar a mesma linguagem. Ele vai decidir depois com a parte financeira, com a parte do lado dos valores. Na minha opinião, é o melhor caminho para ele seguir. Se por conta própria o síndico pensa que tem como fazer uma contratação direta, ele vai receber N propostas com vários valores e vai ser uma dificuldade para ele entender qual a melhor proposta. Tá? Então, ele tem que comparar, eu sempre digo, banana com banana e banana. Se ele fizer pelo caminho sozinho, ou pela comissão da obra lá do prédio dele, ele vai acabar comparando banana com maçã e laranja. Isso vai dificultar muito, tá bom? Esse seria o melhor caminho inicial. Excelente, Luiz. Muito obrigado. Então, pelo que eu estou entendendo, você tem que fazer ali a espécie de um diagnóstico, né? Um laudo de qual é a situação ali dos equipamentos e dos sistemas, e depois balizar isso daí para uma contratação. Depois quando receber a proposta, pelo que o senhor está comentando, eu acredito que essa consultoria ela deve permanecer até para analisar essas propostas e saber se está dentro do escopo ou não. É isso, mais ou menos? Perfeito. Assim que você solta o termo de referência, o condomínio solta, ele vai convidar X empresas. Essas empresas vão voltar com as propostas, o consultor vai avaliar tudo aquilo que foi proposto e após isso, vai ser escolhida a empresa, né? Vencedora, porque nesse caso vai ser escolhido o melhor preço. Mas todas estarão falando a mesma língua. Após isso, vai ter um prazo em que a empresa vai ter que fabricar, comprar as peças, enfim. E esse prazo, depois que vier ao condomínio para já iniciar a instalação, o consultor voltaria para ver que tudo aquilo que foi proposto e foi comprado
está no condomínio, tá? Seja ele residencial ou comercial. Então, nesse sentido, o síndico fica mais confortável de entender como é que está todo o processo, né, de ponta a ponta, tanto no projeto básico até o final da compra e depois lá na instalação, para ver se tudo está dentro do que foi proposto. Então, e nessa minha experiência, quem fez isso tem uma grande chance de não dar problema. Então, eu diria aí algo entre 80% a 90% de satisfação para o condomínio. Aquele que comprou por conta própria e foi pelo preço, esse teve problema, tá? Teve problema de parte técnica, enfim, de parte até jurídica, e acaba que você cria uma expectativa que é um valor alto junto aos condôminos, e no final de tudo, o que eu comprei não foi aquilo que era necessário. Então, você gera uma insatisfação, tá, entre os condôminos. E com o consultor, na verdade, você diminui esse erro. E aí a busca e o entendimento de uma expectativa ou de uma satisfação acaba sendo maior. Eu queria ouvir um pouco do senhor José Eduardo também, porque pelo que eu estou entendendo, a gente sempre comenta muito aqui no programa a questão da multidisciplinaridade, né? E pelo que eu estou entendendo, o primeiro laudo ali, a gente tem que avaliar, inclusive, as próprias instalações elétricas para saber se elas estão aptas a receber ou uma nova carga ou mesmo a manutenção da carga atual, numa nova tecnologia. Queria ouvir do senhor, José Eduardo, se dentro dos primeiros passos para reformar e modernizar o elevador, qual é o impacto disso nas instalações elétricas e na engenharia elétrica, de uma forma geral? A sua pergunta é pertinente, Guto. Agora, os elevadores de hoje são mais eficientes, são mais modernos. Então, em princípio, em termos de consumo de energia, até eles são melhores do que os elevadores antigos, né? Mas o Luiz definiu bem o processo para quem quer trocar o elevador, que já está com o elevador numas condições já deterioradas, seguir exatamente o que o Luiz definiu. Contratar uma consultoria, acompanhar todo o processo e também dentro dessa consultoria, fazer o acompanhamento da parte elétrica, né? Eu não sei se eu fui bem claro e respondi tudo o que você estava querendo. Se precisar mais alguma coisa, você me fala. Mas, em resumo, é isso. As instalações que atendiam aos elevadores mais antigos, normalmente atenderão os elevadores mais modernos, né? Maravilha, então, muito obrigado. Até por causa da eficiência, como o senhor muito bem informou aí. Eu queria ver com o Eduardo, o doutor Eduardo, que está nos acompanhando aí, o advogado, esse termo de referência que o Luiz Barata comentou, e aí o senhor José Eduardo também acabou convalidando isso, ele pode ser apenso ao contrato, na contratação? Bem, pode ser apenso sim, ou ele pode ser apartado, né? Vai depender do próprio contrato, né? O contrato ele tem força jurídica para estipular, ele tem como se fosse uma espécie de flexibilidade para estipular se ele pode ir anexo ou não. Isso vai depender da vontade entre as partes. Não, excelente, então. Então, dentro da questão de garantia, eu acho que pode ser uma boa prática, aí, pelo que eu estou entendendo até. E outro ponto aqui, Luiz Barata, até comentar contigo aqui, casa de máquinas, a gente pode usar ela para depósito ou para algum outro fim que não seja o abrigo das máquinas, dos equipamentos? Guto, não pode, tá? A casa de máquina, ela é pertinente só para os chamados elevadores, né? que é a máquina, o limitador de velocidade, tudo que comporta, tudo que é do elevador está lá. Agora, lixo, guardar entulho, guardar algo que não é pertinente à casa de máquinas em si,
ela não pode, tá? Está na norma 207 de 99, é bem clara que não tem condições de ter nada fora do que é voltado para o elevador, tá bom? Maravilha, Luiz, muito obrigado. Seu Zé Eduardo, eu sei que a casa de máquina também acaba comportando todos os quadros, né? Tanto de alimentação ali, quanto de comando. Abrigar ou usar esse espaço para acomodar para outros fins, né? Como o Luiz Barata comentou ali, às vezes o pessoal bota como depósito de material, eventualmente guarda ali umas ripas de madeira, porque mexer em algum lugar. Pelo fato de ter esse quadro elétrico e quadro de comando, existe algum perigo aí de combustão, de queima, de incendiar ou não? Não, o equipamento elétrico em si, ele não causa dano. O que pode haver é o contrário. O que você está tocando numa casa pode ter alguma coisa de fácil combustão e ocorrer um incêndio e aí sim danificar os equipamentos elétricos. Entendeu? Entendi sim. E aí eu queria ver com o Luiz. Luiz, quais são os principais sinais aí de que o meu elevador está com sinal de desgaste maior aí, né? Às vezes o equipamento ele começa a dar sinais de que ele precisa ser ou substituído ou analisado de uma forma melhor, né? Quais são os principais sinais que ele avisa para quem é síndico e usuário? Guto, na verdade são vários sinais, tá? Mas eu quero destacar aqui alguns pontos principais. A empresa de manutenção que for contratada pelo condomínio, ela tem que apresentar um plano de manutenção, tá? Entender que a cada período ela vai fazer X coisas. Então, nesse sentido, o condomínio precisa contratar uma empresa homologada junto ao CREA, registrada ao CREA, junto, por exemplo, aqui no Rio temos a prefeitura, que é a Rio Luz Gen. A empresa precisa estar homologada junto a esse órgão. Então, primeiro, contratar uma empresa especializada, com uma expertise naquela máquina. A empresa precisa fornecer o plano de manutenção, saber o que ela vai fazer durante aquele ano. Agora, quanto ao chamado desgaste, isso vai ocorrer porque as peças têm uma vida útil. Então, a empresa precisa levar ao síndico que tipo de problema vai poder apresentar mediante ao contrato que foi celebrado. O contrato de manutenção integral, em que envolve todas as peças, a empresa ela já vai fornecendo durante aquele contrato. Exemplo, cabo de tração está com problema. E aí ela faz a troca dos cabos sem de repente o síndico saber, tá? Porque ele foi acordado entre o condomínio e a empresa em que aquela manutenção seria integral, ou seja, todas as peças estão envolvidas. Quando não há manutenção integral, é só conservação, a empresa precisa informar ao cliente em que uma determinada peça está sofrendo desgaste. Aí que entra o RIA, tá? Que talvez você vai abordar um pouco mais à frente, que é o resultado de inspeção anual, tá? Luiz, é bom você ter colocado o RIA, e aí, dependendo da região, pelo que eu estou entendendo, ele pode sofrer alteração, mas o intuito é o mesmo, né? É fazer uma inspeção anual no teu sistema, e aquilo ali vai ter um resultado, ou vai ter um relatório de apresentação que vai acomodar. Eu queria depois, até a gente volta nisso daí, até para o senhor me explicar um pouco melhor o que é o RIA, mas eu queria ouvir do Dr. Eduardo, com relação... A gente está com um projeto de lei, né, doutor Eduardo, tramitando no Senado, é o 1179/2020. Ele parece que altera algumas relações contratuais. Eu queria que você explicasse um pouco isso,
porque a gente está falando na modalidade de contratação que o Luiz Barata informou para a gente, e aí essa modalidade de contratação você tem um acompanhamento técnico das ações e um acompanhamento aí administrativo voltado para o jurídico. Então, na forma de substituição plena das partes ou dos componentes, ou não. E aí eu queria que você explicasse o que é o 1179/2020 e já fizesse algum paralelo para ver se isso afeta essa relação já pré-estabelecida contratualmente, né? As empresas que hoje estão prestando manutenção e que pode ter essa relação. Então, doutor Eduardo, eu queria te ouvir. Bem, o PL, o projeto de lei 1179/2020, ele impacta profundamente em diversas relações jurídicas, né? Mas aqui, para a pertinência temática do encontro, eu elenco aqui uma questão de aumento do poder do síndico, né, ou do gestor, né? Por exemplo, para ele traçar, veja, é muito bom fazer um paralelo sobre isso, né? Esse projeto de lei, ele está tramitando, ele tramitou no Senado e agora ele está já na Câmara, ele está andando bem adiantado. E ele vem ali salvaguardar, né, algumas situações jurídicas que ficam num hiato nesse momento. Por exemplo, a questão da pessoa, ela está impedida, por exemplo, o trabalho dela é não essencial e existe algum decreto estadual, né, ou até mesmo municipal, que a impeça de estar ali trabalhando, por exemplo. Então, como é que ficaria a questão do aluguel, como ela pagaria? Então, essa lei, ela vem muito para preencher, esse projeto de lei, me desculpa, ele ainda não é lei, ele vem para preencher esses espaços, né? Então, e também por conta da questão da pandemia do Covid-19. Ele amplia os poderes do síndico, né, de forma a ele ter ali uma espécie, não faz lei, é bom deixar claro, né? O síndico, ele tem um poder diretivo maior para poder ele por exemplo, já que estamos falando de elevador, ele traçar ali um espectro mínimo, né, no protocolo de trânsito de pessoal. Um elevador comporta 6 pessoas, ele poderia estipular ali, sem a necessidade de uma assembleia, uma norma extraordinária, né, por exemplo, para uma pessoa só por elevador, aí vai de cada condomínio, né? Eu peço desculpa, eu não entendi direito a pergunta, né, uma questão contratual, se você puder repetir, entro novamente aí nessa pertinência temática. Não, tranquilo. O que eu estava comentando é se as relações pré-estabelecidas de contrato de manutenção vão sofrer alguma alteração nos contratos já vigentes. Então, eu já tinha contratado a minha manutenção no meio, e aí teve a pandemia, no meio do contrato vigente. Eu queria saber se essa relação ela se altera, caso passe aí, que é um projeto de lei, como o senhor muito bem colocou. Ela pode se alterar, bem, é um pouco... A pergunta ela está um pouco abstrata dentro da situação concreta, né? Por exemplo, um contrato ele tem uma validade, né? E se dentro dessa validade houve ali essa questão do Covid-19 e novas situações que são necessárias emergencialmente para o condomínio. Tudo que for necessário emergencialmente, né, que inclusive o projeto de lei ele abre um parêntese para falar um pouco sobre isso, o que seria necessário, pode continuar, poderia se colocar assim caso esse projeto de lei ele continue da mesma forma ou ele passe. A questão é que há uma ampliação do poder do síndico, então se caso haja necessidade, por exemplo, de você ter uma assembleia para decidir isso, né, eu estou colocando o exemplo porque o caso concreto ele vai variar, né? Mas digamos que seja necessário uma assembleia, ele pode usar os meios telemáticos para fazer essa assembleia, até mesmo naqueles que seja, por exemplo, aquelas elencadas no Código Civil, onde se exige um quórum qualificado dos condôminos, né? Você pode fazer isso por WhatsApp. Bem, ali fica a critério do próprio síndico, ele tem um poder diretivo para fazer essa gestão. A questão do contrato ela vai
incidir muito em relação à pessoa jurídica que vai estar cuidando, né, no caso do condomínio. Não, bacana, agora ficou bem claro, entendi. Então, ele vai poder modernizar ou acelerar uma modernização aí em termos de usar as melhores práticas aí, hoje em dia, com uma série de fóruns aí, que pode ser feito, inclusive, as videoconferências, até na hora de chamar as assembleias, pelo que eu estou entendendo. E aí eu queria aproveitar, teve uma pergunta, dirigi ela para o Luiz Barata. Luiz, o pessoal perguntou aqui, é possível abrir a porta do elevador para melhorar a circulação de ar em tempos de coronavírus? O pessoal ficou preocupado, está perguntando se dá para abrir a porta para ver se melhora a circulação. É possível isso? Guto, na verdade, a gente pouco sabe desse vírus, tá? E aqui no Rio de Janeiro, de repente, onde eu tramito, eu passo a informação que seria o ideal de uma pessoa, tá, usar aquele elevador. Se for da família, eles podem entrar, mas geralmente, se tiver muito cheio, a gente tenta evitar que se utilize esse elevador. A questão de abrir a porta, eu não vejo algo que possa impactar, porque, na verdade, tem que ser limpeza. A minha preocupação maior é que, não sou especialista na área, em quanto tempo fica o vírus, né, naquele aço inox, naquela madeira, naquela fórmica, enfim, qual o tempo que ele fica ali. Então, a nossa fala é que, pelo menos 2 vezes ao dia, se faça uma limpeza. Pelo menos aonde? Nas botoeiras, na parte do corrimão, são pontos mais utilizados pelas pessoas, mas tem que ter muito cuidado na hora da limpeza, lá das botoeiras. As pessoas não podem jogar água com água sanitária nesse equipamento que é eletrônico, e isso pode danificar e se tornar lá na frente um custo para o condomínio, porque não há um contrato entre a empresa e o condomínio quando for vandalismo. Tudo que for vandalismo, quebra, mau uso, é por conta do condomínio. Então, na hora da limpeza, tem que ter muito cuidado. E essa orientação de abrir a porta, eu não vejo, na verdade, se isso vai funcionar ou não. Eu acho que tem que ser um uso restrito, as pessoas precisam entrar, ali no caso, se for família, pode entrar, se não for família, aguarda um pouco, deixa andar o elevador, e limpeza. A limpeza com cuidado para não danificar as botoeiras, né? E acabar dando prejuízo ao condomínio. Seria esse ponto. Agora, tem ainda elevadores de serviço que tem a proteção, né? O chamado acolchoado, que vem a mudança para não danificar o espelho, para não danificar o aço inox. Eu acho que ali deveria ser mais intenso a limpeza, se for o caso. Mas como nessa pandemia poucos elevadores de serviço estão sendo usados, eu acho que nesse sentido é passar realmente a água com água sanitária, passar sempre pelo menos umas 2 vezes ao dia. Eu acho que isso vai resolver em parte o problema. Mas quem puder andar de escada, ande, tá? Tá bom, Guto? Maravilha. José Eduardo, queria que o senhor complementasse um pouco, porque o Luiz Barata ele comentou até de um assunto que a gente tocou num programa anterior, que são os processos de limpeza. E, eventualmente, no afã ali de tentar resolver, o pessoal está pegando água sanitária, até mesmo outros produtos aí com base aquosa, e usando ou de uma forma exagerada, ou de uma forma, como é que se fala, sem que seja na medida ou na aplicação correta. Se a gente tiver ou chegar a molhar, tem algum risco ao molhar algum equipamento aí eletrônico para as instalações? Não,
Você lavar o elevador por dentro, no piso, não tem problema nenhum. Porque no piso do elevador, nós não temos equipamento elétrico nenhum. Os equipamentos ficam nas paredes do elevador, na porta, nas botoeiras e lá na casa de máquinas. Eu até, Guto, fazendo essa pergunta, fazendo um comentário sobre essa pergunta que você fez, sobre a abertura das portas, eu queria dizer que isso não é possível. Se a porta estiver aberta, o elevador não parte. Tem um entretravamento das portas que evita do elevador partir. Então, se a porta estiver aberta e alguém aperta um botão chamando o elevador, ele não vai subir, entendeu? E a porta ainda, você tem dois tipos de porta, né? Um de pavimento e um do próprio equipamento. Manter elas abertas ali vai trazer até risco à segurança dos condôminos. Não é isso, Luiz Barata? Queria te ouvir um pouco em relação a isso. Porque às vezes o cara destrava com a chave manual, deixa a porta aberta ali no pavimento e pode trazer risco, né? De acidente, eventualmente. Não é isso, Luiz? Na verdade, Guto, de repente eu entendi que na tua pergunta e que o elevador está parado e aí para deixar a porta aberta só para poder ventilar e arejar o ambiente, tá? Ele funcionando, isso não é possível. Você vai abrir a porta da cabine também vai abrir, mas vai chegar num tempo que ele vai ou vai apitar ou vai atrapalhar alguém que vai fazer uma chamada. Então, nesse sentido, eu não vejo realmente. Agora, se você desligar o elevador e fazer uma limpeza sem jogar água, tá? Sem jogar água, passar um pano, tanto no piso, tanto na parte do aço inox, da lateral, aquele momento ele está desligado com a porta aberta. A faxina está fazendo a limpeza ali. Agora, ele em movimento não vai surtir efeito. Você vai abrir a porta, é o que o doutor José falou agora. Ele vai causar mais transtorno do que algo ao contrário. Então, é limpeza simples, tá? Mas não jogar água, para a água não cair no poço, aí você vai... Pode acarretar em problemas de segurança, água entrando dentro do poço. É limpeza básica, tá? Muito bom ter lembrado isso. Então, para a gente evitar até jogar água, senão ela acumula no poço, né? Ali, e pode trazer outros problemas. Interessante isso. Eu queria fazer a gente vai... Já vou entrar num bate-bola para a gente comentar aí as imagens. Logo depois do comercial, mas eu queria deixar aqui uma pergunta e fazer um bate-bola rápido aqui com os três participantes. ART, né, que é a anotação de responsabilidade técnica, Luiz Barata, ela é essencial dentro do costume do RIA que você estava comentando? Sim, a ART é uma determinação do CONFEA-CREA. Qualquer empresa que fizer uma obra no condomínio, tá? Ela precisa, primeiramente, fazer a ART. Naquele período, no máximo de 2, 3 semanas, assim que ela recebeu o contrato, ela precisa elaborar uma ART, anotação de responsabilidade técnica. Voltando para a empresa de elevadores, hoje o CREA determina, o CONFEA-CREA, que para a empresa poder trabalhar nessa área, ela tem que ter um responsável técnico. Seja a pessoa que tem que responder é o engenheiro mecânico. Se tiver um engenheiro eletricista, maravilha. Mas como hoje nós temos 70% da parte mecânica, pela resolução 218 do CREA, eles dizem o seguinte, que o responsável técnico é o engenheiro mecânico. Eu, hoje, bato na tecla em que tem que ser uma tarefa multidisciplinar. O engenheiro mecânico, o engenheiro eletricista, lá na frente o engenheiro eletrônico, para trabalhar, porque a tendência é cada vez mais
os nossos elevadores mudarem aquela figura que nós tínhamos de quadro de comando relé mecânico, né? Eletromecânico. Então, hoje os quadros são mais eletrônicos, enfim. Mas hoje, quem determina quem é o responsável técnico é o engenheiro mecânico. Então, qualquer trabalho que o síndico for contratar nessa área de elevadores, o engenheiro tem que fazer uma ART. Aqui no caso são 12 meses, tá, de contrato. Então são 12 meses que vai vigorar a ART dele. Se for renovar o contrato, ele faz um aditivo e assim vai. Tá claro? Não, perfeito, muito bom ter colocado. O engenheiro mecânico é o primeiro profissional aí que o síndico vai consultar na hora de trabalhar com elevadores, né? Claro que, dependendo da complexidade ali do sistema, o próprio engenheiro mecânico vai indicar outros profissionais multidisciplinares aí para complementar ou não o trabalho dele. Perfeito ter colocado, muito bom ter colocado isso, porque a gente sempre comenta nessa questão de multidisciplinar. Hoje os sistemas eles têm ficado cada vez maiores, cada vez mais complexos, e a engenharia atua em conjunto. Eventualmente, até, dependendo da modernização, se for precisar mexer ali na parte estrutural, de fundação, até para suportar o peso das estruturas e tudo, você vai ter que consultar o engenheiro civil. Mas a coordenação do processo todo se daria pelo engenheiro mecânico, não é isso? Excelente. Aí, voltando do intervalo, eu quero comentar a respeito do RIA, para a gente definir e ficar isso, e a gente volta com o quadro do O que é isso, hein? Comentando aí as fotos que a gente encaminhou, que a gente recebeu, na verdade, e o Luiz Barata foi muito generoso aí, trazendo algumas fotos, e até uma, seu Zé Eduardo, que eu quero comentar contigo, de um dispositivo que inventaram novo ali. Então a gente volta dentro de instantes. Os engenheiros são responsáveis por grandes construções, mas alguns deles fizeram muito mais. Eles construíram a nossa história. Confea apresenta Engenheiros Notáveis do Brasil. Ana Maria Primavesi, com sua paixão pela terra, nos ensinou que é possível aliar a produção de alimentos à conservação do meio ambiente. A engenharia constrói a história do Brasil e o Confea se orgulha de fazer parte dela. Você que acompanha o Condominial News Nacional, acompanhe também aqui, todas as quartas-feiras, às 20 horas, o programa Momento Jurídico comigo, Caio César Mota. O programa trará a você o que há de mais atual e relevante sobre o direito imobiliário e o direito condominial. Um forte abraço e até lá. E para você que acompanha o Momento Jurídico toda quarta-feira, acompanhe também o Condominial News Nacional todas as quintas-feiras, às 20 horas, ao vivo. Eu te espero! Olá, estamos de volta, seja muito bem-vindo. Lembrando que todas as terças-feiras, a partir das 17 horas, nós temos esse encontro marcado ao vivo pelo seu Condominial News, o Engenharia Condominial, generosamente apresentado pela Engenharia e Prosa. Logo mais, às terças-feiras também, nós temos o Condominial Fitness com o Fábio Padilha, que vai entre as 20 horas toda terça-feira. Nas quartas-feiras, nós temos o Dr. Caio Mota aí com o Momento Jurídico, também do seu Condominial News. E nas quintas-feiras, o Condominial News Nacional, apresentado aí pelo Lucas Veloso. Queria fazer um destaque aqui nos eventos
de pauta da engenharia, logo depois da definição. Então, 7 de agosto vai ter o CIM Real BIM, que vai ser dado no CREA-DF, um evento que visa misturar aí realidade aumentada, realidade virtual e BIM. Tem o PMOC no Rio de Janeiro, no auditório da Firjan, no dia 14 de agosto. O PMOC é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, aplicado a sistemas de ar-condicionado. Temos também o Termodan, no dia 6 de outubro, lá na cidade de Canoas, na Universidade da UBRA, né, na Grande Porto Alegre, para quem não conhece. E Termodan é termografia aplicada à análise de danos. Então, o pessoal vai estar lá fazendo todo um trabalho, a exemplo do que foi feito aqui em Brasília ano passado. Lá na Universidade da UBRA, em Canoas, também haverá o PMOC. No dia 8 de outubro está previsto esse evento. No dia 5 de novembro está previsto o Cerrado Coffee, aqui no auditório do CREA-DF, em Brasília DF, que vai trazer todos o beneficiamento e os métodos aí de extração do café, né? Aquele cafezinho final de tarde ou no início da manhã, todos nós, é cultural, né, dentro do brasileiro. Então vamos para... Eu queria agora começar a soltar, se puder colocar todos os participantes no quadro, a gente começar a rodar as imagens. A ideia aqui é começar a comentar essas imagens. Barato, só queria que você exemplificasse para mim, por favor, o que é o RIA, o que contém nesse RIA, né? Qual é o profissional que faz, como que é esse processo de RIA, de relatório de inspeção anual dos elevadores, né, ou o resultado de inspeção. Aí varia, né? No Rio de Janeiro chama de um jeito, aqui em Brasília se chama de outro. Você podia comentar para a gente o que é o RIA? Enquanto isso, o pessoal pode preparar as imagens e começar a rodar, por favor. Luiz, está me ouvindo? Vamos lá, o RIA, vamos falar que é o relatório de inspeção anual, tá? Ele contempla todos os itens de segurança daquele equipamento. As fotos estão juntas aqui, como é que vai falar? Não, define um pouco do RIA, depois a gente avalia o impacto dele, se são itens que entram ou não no próprio RIA. Vamos lá. O RIA é o relatório de inspeção anual em que a empresa, ela, a cada 12 meses, tá, tem uma lei aqui no Rio de Janeiro que determina, tá, que se faça a inspeção anual a cada 12 meses. A lei é 2.743 de 99. Cada local tem a sua lei. Então, como eu falei, infelizmente, o RIA está atrelado às condições do contrato de manutenção. Eu sempre falo nas minhas aulas em que se o contrato for integral, onde envolve todas as peças, o RIA ele vem descrito o seguinte: nada a fazer. Por quê? Existe todo um comprometimento da empresa junto ao condomínio em que aquelas peças vão ser substituídas. Quando não há a manutenção integral, apenas conservação, o seu RIA, que é o resultado de inspeção anual, ele pode vir recheado de problemas. Tá? Então, isso tem que ter muito cuidado ao verificar. Só que eu aposto aqui, cara, que todos os elevadores têm problema. Não é possível que, mesmo sendo manutenção integral, o teu RIA vem nada a fazer. Isso é um ponto que eu não vou discutir aqui, mas eu sempre passo isso para todos os síndicos, que isso é um documento que acaba sendo mascarado. Porque, dependendo da relação do contrato que o condomínio faça junto à empresa, isso pode se prejudicar ou não. O outro ponto que eu quero falar do RIA é que, na medida em que o síndico ele se aborreça com a empresa, ele acaba trocando a empresa. Aí vem uma outra empresa, acaba fazendo todo o levantamento e acaba gerando um rodízio de problemas. E aí o condomínio começa a perder todas aquelas ordens de serviço, todo o plano de manutenção, que cada empresa que entra mexe, acaba atrapalhando toda aquela manutenção
por conta desse rodízio de empresas, tá? E aí, naquelas fotos, se puder depois colocá-las, eu cito o seguinte, que o ponto principal, tá? O ponto principal é que se fizer alguma modernização parcial ou total, se dê preferência ao circuito de segurança, tá? Que é o quadro de comando, é o sistema regulador de velocidade, fecho de porta. Aí, no caso, apareceu uma senhora aí, né? E que, por norma, tem que ter barras eletrônicas. Para quê? O maior foco de defeito no elevador estão nas portas. 70% das falhas estão nas portas, seja ela por mau uso, seja ela por algum problema, acaba falhando o equipamento, porque a pessoa que está adentrando no prédio segura a porta e vem trazendo ela, o carrinho de compra acaba batendo na porta, isso vai perdendo ajuste. Então, na hora que eles fizer uma atualização, além do quadro de comando, fiações, botoeiras, por norma, a gente recomenda também essa barra eletrônica, tá? E teve Como uma foto aí para modernização, né? Oi? Como itens essenciais aí para modernização. Então, a primeira foto nossa lá do quadro são as botoeiras e o quadro, essa primeira foto aí, né? O quadro de comando, isso. E aí, isso. Aí vários foto, o regulador de velocidade, que até esse paralelo, que você quando cedeu até um modelo antigo e um modelo mais atual, né? Só para que o pessoal tenha... Porque isso daí não fica aparente, né? Quem usa não enxerga isso daí, né? Aí no caso é o limitador de velocidade perto da praia, que já estava num estado já muito ruim, e aí apresentando uma nova indicação para substituir esse limitador de velocidade. É uma sugestão até para o condomínio. Aí essa foto é que o síndico, visualmente, ele consegue enxergar como é que está o estado do cabo de tração dele. O cabo com corrosão, que é a foto à direita aí, né, na minha tela, esse equipamento ele precisa ser desligado. Por norma, os cabos de trações com corrosão ele não pode estar funcionando. Os outros tipos é que o síndico visualmente ele consegue enxergar. Não, perfeito. E tem pode passar, por favor, a próxima foto? Mais uma, por favor. Esse daí eu queria ouvir um pouco do Eduardo também. Pode comentar depois. Sim, sim. A casa de máquina, como a gente passou aqui, ela não pode ter nenhum item que não seja do próprio equipamento. E é normal, o prédio antigo ele não ter espaço, acaba entrando quem? As operadoras de telefonia, de internet, acabam entrando na casa de máquina para usar o espaço ali, que é indevido. Ali do lado, ali no chão ali, tem sucatas em que a empresa deveria remover após uma atualização parcial lá dos trabalhos, acaba não removendo. A empresa tem que tirar toda a sucata, tá? E deixar a casa de máquina limpa. Mas é muito comum a gente perceber empresas de telefonias entrando na casa de máquina, algo que, por norma, não é permitido. Maravilha. Hein, senhor Zé Eduardo, queria ouvir um pouco do senhor também, porque acaba passando por instalações, né, e instalações de telecomunicações, eventualmente, né, esses quadros. Se puder congelar a imagem da figura cedida, por favor. O senhor Zé Eduardo dá uma comentário. Isso. Olha, essa foto da esquerda, ela está pequena e você vê que é uma régua de Borne de instalação, de ligação de cabos mesmo de comunicação. Isso aqui está horrível, entendeu? Eu acho que... Agora, essa foto da direita parece ser uma caixa
de uma chave seccionadora. Não está dando para ver direito, mas parece uma coisa que está, como o Luiz falou, está encostado lá na sala, né? Não está em uso, porque daquele jeito do chão, exatamente, é uma chave seccionadora. Removeram ali e acabaram deixando no cantinho, né? Ninguém usa a casa de máquinas, né? Queria que passasse Luiz lembrou bem. Por favor. O Luiz lembrou bem, a casa de máquina é exclusivamente para o pessoal, o acesso deve ser exclusivamente para o pessoal de manutenção. Entra qualquer um lá, vai lá, mexe no equipamento, pode causar até um acidente. Entendeu? Eu queria que você comentasse esse calço aí do relé, depois eu vou passar para o Luiz Barata também. Acho que alguém ficou meio bravo com a porta. Pode ampliar a imagem, por favor? Botaram um calço no relé aí, ó. É um troço... Foi uma advertência aí inadmissível, né? Não pode ser feita uma coisa assim. Um risco alto, né, Luiz? E esse risco aí compromete até a integridade do equipamento, não? Sim, não, sim. Na verdade, o José Eduardo está correto, tá? Isso aí foi o seguinte, aqui no Rio nós temos uma lei em que ela acaba falando o seguinte, que o elevador não pode parar mais de 2 vezes. E aí esse prédio no centro do Rio, que continua nesse estado aí, infelizmente, é um prédio antigo em que o síndico não quis fazer a modernização. Então, N chamados, tá, por causa da porta. Então, o técnico da empresa, cansado de ir ao prédio, acabou fazendo um jumpzinho para tentar acabar com esse problema, acabar cortando a segurança, e aí, com isso, não há mais chamados de falhas, porque o técnico fez um jump, cortou toda a ligação, toda a segurança, e aí as pessoas entendem que aquele elevador tá resolvido, está tranquilo, está bom para andar, e não está. Esse é um dos problemas de acidentes que vem causando, tá, aqui no Rio de Janeiro, porque é o seguinte, quando você abre a porta, o elevador não pode partir. À medida que você faz um jump, tá, no relé da porta, quando você abre a porta, esse elevador pode partir, porque ele cortou toda a segurança. Ele perdeu toda a parte de segurança da porta. Aí causa acidente, ou com a pessoa que está transitando no prédio, ou com o próprio técnico que desconhece e acaba gerando graves acidentes. Nossa, então, mais uma vez, a importância aí de se ter a consultoria de uma forma independente das empresas, né? Além dos históricos, e a elaboração do RIA, né? Então, o RIA vai apontar esse tipo de, pode chamar de ajuste aí, né? O pessoal costuma dizer que é gambiarra, não sei se é correto afirmar isso, mas... Então, o RIA, eu acho que vai apontar esse tipo de não conformidade aí, não é isso? Um outro agora, dos caminhantes que eu comentando, né? Que não pode ter nenhuma avaria visível, não é? Aqui é uma foto em que há alguns sinais que denunciam o momento para trocar o cabo de tração. O próprio síndico ou alguém, visualmente ele consegue entender ou visualizar que aquele cabo de tração está com problema. Ele não vai colocar a mão, tá? Mas chega a hora, chega o momento em que um cabo de tração, segundo o fabricante, ele tem mais ou menos 10 anos de vida útil. Só que aqui no Rio de Janeiro, próximo à praia, esse tempo ele é reduzido de repente para 7, 8 anos. Então acaba que o tempo da vida útil no Rio de Janeiro talvez é menor do que talvez em Brasília, tá? Do que talvez em Minas. Mas é um ponto que eu falo o seguinte, dá para observar se há uma necessidade de troca ou não, tá?
No caso da porta, como eu falei, 70% dos problemas estão nas portas. As falhas estão nas portas. Então, temos que ter cuidado. O RIA, se for da própria empresa, ela não vai apontar isso. Tá? A empresa acaba, dependendo do contrato, ela acaba não apontando isso. Por isso que uma consultoria independente, igual foi dito anteriormente, eu acho que é o caminho mais seguro nesse momento. Não, interessante isso. E quando ainda coloca sob a perspectiva dessas falhas, né? Eventualmente ali você pode estar lendo, fala, a empresa anterior tinha um número de chamados alto. A nova empresa já tem um número extremamente reduzido, mas pode ser por algum uso de artifício aí, né? E o que é interessante é registrar isso, né? Você ter o profissional ali habilitado. O senhor informou também a questão da periodicidade. Eventualmente, por conta do uso ou até do ambiente que está submetido ao equipamento, as periodicidades se alteram, né, ou na região, para atender melhor aquele ambiente. Quem faz isso é o profissional habilitado para isso, né, ou legalmente habilitado. Né? Então, o engenheiro mecânico, no caso do cabo, vai falar, ó, nível de desgaste aqui é superior, a gente vai ter que reduzir o período de troca. Ou num outro ambiente que é mais favorável à manutenção, né? O período de troca pode alterar, não é isso, Luiz? Entendi correto, cara? Me corrija aí se eu estiver errado. Não, a ideia é perfeita. Por isso que eu sempre bato na tecla em que o síndico tem que pedir o plano de manutenção. Eu não posso comparar o meu elevador, que está de frente para a praia da Barra da Tijuca, com um elevador que está em Gramado, lá no sul do país. Então, o plano de manutenção é que o condomínio precisa ter em mãos e saber o seguinte, qual é a minha vida útil. Mas poucas empresas fazem isso, ou quase nenhuma fazem isso. Ela tem um plano de manutenção próprio em que ela acata a vida útil do Brasil todo, como se fosse uma coisa só. Na verdade, são regiões que eu preciso trabalhar e aí sempre informando ao síndico, ou no caso lá o cliente, em que aquela vida útil já se foi, mesmo sabendo que são 10 anos, mas por eu estar próximo à praia, ele foi reduzido. Aí nós tivemos corrosão, enfim, uma série de problemas em que isso tem que ser passado para o síndico. E é complicado. As empresas acabam criando um plano único a nível Brasil. É isso que eu sempre bato na tecla, que isso está errado. Tá? Aí a foto de um cabo de tração com corrosão em frente à praia do Rio de Janeiro aqui. Então, esse elevador, tá? Não pode estar funcionando. Entendi. Muito obrigado, Luiz. A gente está chegando agora ao final do nosso programa, queria agradecer a todos, mas eu vou passar agora para o Dr. Eduardo. Dr. Eduardo, queria que você fizesse as considerações finais aí. Infelizmente, a gente não conseguiu prolongar toda a pauta aí e abordar de uma forma mais ampla a questão da 1179. Eu queria agradecer a sua participação, queria que você fizesse os comentários finais aí, e mais uma vez, gratidão pela sua predisposição de tempo em estar participando ao vivo conosco. Primeiro, é uma honra poder participar aqui. Eu falo que eu tenho a oportunidade de estar aprendendo, né? Sempre sumidades dando os apontamentos, são pessoas com qualificação técnica. Eu venho aqui só tentar preencher essas lacunas legais, né, que eventualmente elas possam aparecer dentro da matéria. Eu agradeço a oportunidade e, bem, é um assunto muito bom, né? Estamos aí com os novos desafios e eu creio que o caminho seja esse mesmo, né? É melhor haver a prevenção, né? Ter essa parte preventiva é muito importante, do que você remediar. Então, essa é uma tônica do que nós vivemos hoje. Gratidão, muito obrigado, Dr. Eduardo, por mais uma vez estar participando conosco aqui ao vivo. Senhor José Eduardo agora, nosso engenheiro eletricista, queria que o senhor fizesse as considerações finais aí, e de antemão já agradeço enormemente aí a sua participação. Guto, eu queria aqui ressaltar
que o Luiz falou a respeito da ART. É importantíssimo que o condomínio exija dos prestadores do ART. Por quê? Tem que haver um responsável pelos serviços de engenharia. E se ocorrer algum acidente, alguma coisa, esse responsável tem que ser responsabilizado. Essa é a última mensagem que eu deixo aqui hoje. Muito obrigado, senhor José Eduardo. Eu queria só registrar aqui as participações online, acabou que a gente não teve muita pergunta, mas o Wellington Ávila falou muito boa noite, muito obrigado, Wellington, por estar acompanhando. O Maurício Jovino também, da consultoria condominial, boa tarde. Cristiane Lacerda comenta aqui dos quesitos de limpeza, então é importante também dar preferência a produtos não clorados, né, por conta do ambiente confinado dentro da cabine do elevador. Ela recomenda aqui que o álcool 70% nesses casos. Ela deixou nos comentários aqui, quem quiser ler. Luiz Gustavo Magalhães, boa noite também. E ele comenta aqui que o morador, mesmo numa viagem sozinho dentro do elevador, que ele se preocupe em utilizar máscaras para que ele não contamine mais o ambiente. Essa é a mensagem do Luiz Gustavo Magalhães. Gratidão por todas as participações, nós somos muito gratos por isso. E agora eu queria, Luiz Barata, queria que você fizesse as considerações finais, de antemão agradecendo também a sua predisposição temporal de estar ao vivo aqui conosco e compartilhar um pouco do conhecimento, agradecendo mais uma vez o encaminhamento das imagens para o quadro Que é Isso, hein? Não, primeiro aqui agradecer a você, Guto. É uma pessoa que eu estimo muito, é uma pessoa que está lutando em prol da engenharia. Agradecer aos doutores José Eduardo e o Eduardo, né, que é quase xará. E realmente eles apontaram itens muito importantes. Frisar que realmente, nessa época da pandemia, todo cuidado é pouco. As pessoas que fizeram as perguntas aí estão corretas, a gente tem que ter muito cuidado. É um desconhecido que no momento ainda falta muita informação, né, para que isso possa ser mais adiante, né? E a questões técnicas, eu acho que nos cursos que eu dou aqui são 8 horas, 9 horas de curso, mas foi um bate-papo excelente em que o síndico ele tem mais uma percepção em que elevador não é para amadores, existem empresas qualificadas no mercado, existem consultores bons no mercado, inclusive um deles é o Luiz Gustavo, que acabou de falar há pouco aí. A gente trabalha junto, a gente percebe que muitos prédios estão abandonados, prédios que achavam que a empresa estava fazendo toda a manutenção adequada e nós vimos que estão abandonados realmente, literalmente. Enfim, a engenharia está aí para isso, tanto na consultoria, como na perícia, como nas manutenções, como o José Eduardo falou agora, tá? O síndico precisa pedir a ART no início das obras, no início dos trabalhos, para ele certificar que ali tem profissional habilitado. E, de resto, é só agradecer pela oportunidade de falar aqui com vocês e espero que outros assuntos vão ser abordados, nós vamos estar juntos aí. Enfim, vamos tentar pensar que agora é o momento de ficar em casa, não andando em elevadores, e com isso a gente vai reduzir talvez um problema e pedir a Deus que essa pandemia acabe logo, tá? Maravilha, que Deus ouça nossas preces aí nesse sentido, que todo mundo precisa voltar às atividades. E agora minha gratidão para todos os convidados que participaram ao vivo, para você que está até agora conosco, gratidão pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, gratidão por querer ouvir um pouco mais da engenharia, a engenharia que vem sempre para solucionar e ela sempre trabalha em prol da segurança da sociedade.
Gratidão a todos e ficamos por aqui. Esse foi o seu Engenharia Condominial.